Estamos iniciando mais um programa Papo do Bem, pela Rede Luz Espírita, e hoje nós contamos com a presença da nossa amiga Cristina Pascucci, que é trabalhadora da Associação Beneficente Meimei. Eu quero agradecê-la por estar aqui conosco, falando nesse Papo do Bem sobre formas pensamentos. A palavra é sua. Bom, inicialmente eu agradeço por estar aqui e também por esse programa, que é uma contribuição muito boa para a sociedade, né? Para a comunidade espírita. E formas pensamento, né? Afinal, o que é isso? Formas pensamentos são as entidades energéticas que nós criamos com o nosso pensamento. Sabe que muitas vezes achamos que o nosso pensamento não é nada, né? O nosso pensamento é algo íntimo nosso e que ninguém tem nada com isso. Não é bem assim, né? Essas formas pensamentos que criamos, porque estamos o tempo todo pensando, né? O tempo todo criando imagens. E a nossa comunicação é por meio de imagens, por símbolos. Então nós criamos o tempo todo e às vezes alimentamos algumas. Achamos, né, a gente tem conhecimento de nós mesmos, às vezes dessa parte física, achamos que isso é tudo, mas nós somos muito mais do que isso, né? Isso aqui que nós vemos é só a ponta do iceberg do que somos, né? Então, os orientais, os esotéricos, os espiritualistas dão bastante importância ao pensamento e estudam muito essa questão das formas pensamentos. Então, nós temos já muito material a respeito disso. Então, a importância de nos conhecermos, né? Acho que esse é o primeiro ponto para entendermos o que é esse mundo astral que criamos no nosso entorno. Sabendo, então, o que é que nós somos, se a gente pensar na nossa criação, né? Nós fomos criados quando, né, temos a informação lá, né, do Gênesis. Deus disse, faça-se. Então, é uma voz de Deus, mas antes dessa voz tem uma mente. Então, Deus é uma mente. Então, nós, criaturas divinas, somos criados por uma mente. Então, nós vivemos num todo que é mental. Praticamente, o que gera, o que, na verdade, é o universo, é uma mente. Então, nós estamos mergulhados nisso. E a nossa conexão, então, se a gente pensa na hora de uma oração, como é que nós fazemos uma oração? Pela mente. É a nossa conexão com Deus, a nossa conexão mental, é que estabelece essa comunicação. Então, olha a importância disso. Se acreditamos que na nossa oração nós estamos ligados, conectados com Deus, ora, então, essa é uma ferramenta. O nosso pensamento é uma ferramenta muito poderosa. Às vezes não vigiamos o adequado, né? Pensando, né, banalmente, às vezes, achamos, posso ficar pensando o que eu quero. Mas à medida que pensamos, nós criamos energia que saem de nós e que se projetam. Às vezes se projetam e logo se desfazem. Mas alguns pensamentos nós alimentamos. E essas formas de pensamento são essas imagens plasmadas. Veja que no mundo astral, no mundo, né, além do mundo físico, nas suas várias dimensões, a matéria é plasmada. Uma matéria diferente dessa matéria que nós estamos vendo, né? Mas é uma matéria, porque todo o universo foi criado a partir dessa energia. E nós temos essa habilidade. Então, quando pensamos, naturalmente, estamos andando na rua e a gente pensa, né? Vou chegar atrasado hoje, o que será que vai ter para o almoço? São pensamentos que vêm e que se dissipam, né? Mas quando criamos um pensamento que tem uma emoção, né, que vem lá do nosso corpo emocional, nós impregnamos essa forma e ela se torna forte. E ela, então, está no nosso ambiente. Quando ela encontra um correspondente, né, então, se geramos, às vezes, uma forma pensamento movida pela emoção de raiva, né, de vingança, de inveja, ela se torna potente e quase que cria forma própria, né, cria vida própria. E a tendência dessa forma de pensamento é querer se manter viva. E ela faz tudo para se alimentar. Da mesma forma,
a questão positiva. Uma mãe, por exemplo, que todos os dias faz uma oração para o seu filho, independente do lugar onde ele está. Esse pensamento carregado de emoção, de amor, né, pelo filho, gera um anjo protetor, né? Essa forma, pensamento, gerada pelo pensamento, pela intenção, pelo desejo, pelo amor da mãe, cria uma proteção que esse filho vai ter sempre, né? Que não é uma entidade espiritual, é apenas uma energia que está ao nosso redor. Muitas vezes, né, pensamos coisas que se esvaem, mas que estão no nosso entorno. Quando esses pensamentos gerados de emoção permanecem, porque às vezes alimentamos todos os dias, né? Às vezes um pensamento de inveja, todos os dias pensamos aquilo. Nós estamos alimentando e essa forma de pensamento está ali. E ela impregna o ambiente. É comum, às vezes, a gente fala, entramos num ambiente, né? E vimos, nossa, mas senti mal naquele lugar. O que justifica esse sentimento? Bom, nós somos mental. O ambiente está carregado de formas mentais, boas ou más. É isso que transmite para nós, então, essa sensação de bem-estar ou de mal-estar, dependendo, né? Então, o espaço, essas formas de pensamento, às vezes se apegam às paredes, aos objetos, e às vezes nós tocamos no objeto e sentimos isso. Refletimos, né, no nosso cerebral e compreendemos isso como um sentimento, bom ou mal. Às vezes não temos a habilidade de pensar que nós nos construímos com o que pensamos, né? O nosso pensamento, por ter essa força, essa energia, nos acompanha. É ele que marca, por exemplo, a nossa aura. Os clarividentes eles percebem pela cor da aura qual é a qualidade da pessoa, qual é a intensidade, qual é, então, esse caráter da pessoa por conta do que ele pode perceber no campo áurico, né? Que as formas de pensamento, elas têm formas mesmo, cor, formato. Então, essa cor, por exemplo, as cores, há descrições. Há uma obra, Formas de Pensamento, da Annie Besant e do Charles Leadbeater, que tem, inclusive, fotografias descritas, né, desenhadas por clarividentes que puderam perceber e que há descrições muito específicas. Então, às vezes, imagens de pensamento de vingança, imagens que se parecem, por exemplo, com uma faca, né, com um raio. Então, essas imagens criadas, plasmadas no campo astral, permanecem, né, até que elas que elas se esvainecem se outro pensamento, se outra energia se substituir esse lugar, né? O André Luiz mesmo fala de pássaros, né, que ficam sugando determinadas energias ou limpando determinados ambientes sujos e são plasmados pela mente dos espíritos, né? Então, pássaros que, em tese, não são aves reais, mas são criaturas criadas pela mente, né? E isso tem ressonância também com outras pessoas que podem ser atingidas ou não, não tem? Isso. Tem no Missionários da Luz, no capítulo 3, tem lá uma passagem que o André vai visitar uma casa espírita, onde tem ali os candidatos a médiuns, né? Ele começa então a acompanhar, vendo, né, no mundo astral, que alguns têm aparelhos, ele fala, olha, acho que aquela pessoa está com uma doença, tem alguma coisa ali no intestino, tem... E aí o mentor diz para ele, não, ele não tem nada, não é físico, é o pensamento. Então, às vezes, pensamentos, né, de luxúria, pensamentos de maldade, impregnam o nosso corpo e podem causar até uma doença, né? É muito legal, tem o capítulo 3 e uma continuação do capítulo 4 que ele vai descrevendo e ele usa lá a palavra miasmas, né? São inclusive os uma miasmas. senhora que estava com um problema no coração muito sério e que estava sendo atendida porque ela levantou de manhã e estava com uma raiva muito grande, coisa e tal, começou a sentir mal, foi ao centro e lá foi tratada. E se o mentor não a tratasse, não a atendesse, ela desencarnaria, né? Então você imagina, você pode desencadear um desencarne
por conta de um pensamento em desalinho. O Domingos Braille, ele fala que o que mata a pessoa do coração é a raiva. Então essa raiva, ela pode criar um campo energético tão forte que fecha a coronária, fecha a artéria do coração e leva a pessoa ao desencarne. É interessante dizer também que essas formas de pensamento, elas estão no fluido cósmico, estão aí em todo ambiente, onde a criatura está, e ela pode projetar isso para o universo inteiro. E quando Jesus disse assim, se os vossos olhos forem trevas, que grandes trevas serão. O que Jesus queria dizer com isso? Que quando a pessoa tem um pensamento negativo, ela atrai todos os pensamentos negativos que estão na mesma faixa e forma um todo. Então, as trevas dos olhos daquela criatura passaram a ser grandes trevas. Por quê? Atraiu todos os pensamentos negativos. Como também a gente pode atrair pensamentos positivos. Não, hoje meu dia vai ser demais, eu vou conseguir fazer coisas fantásticas. Aquelas pessoas que levantaram de manhã e disseram a mesma coisa, se unem e realmente potencializa aquela proposta nossa. E de tal forma que há uma coalizão nessas formas de pensamento, não é, Cristina? Isso. Engraçado que nos últimos 20, 30 anos, a gente tem tido muita literatura, às vezes um pouco distorcidas, né? Trabalhos, diz, tem o pensamento positivo e você vai resolver todos os seus problemas, almeje. Então tem muitas técnicas, né? Para você organizar e desejar no seu pensamento para obter um progresso financeiro, às vezes para você conquistar alguma coisa. Na verdade, isso teve aquela onda do filme e do livro O Segredo, né, que estava trabalhando com esse material, exatamente. E nesse livro ele dá umas dicas lá, umas etapas que você deve realizar para conseguir aquilo que você quer. Isso tudo é bastante comercial ainda, né? Na verdade, as coisas não são tão simples assim. Mesmo porque, imagine se nós aqui, que somos cuidados, né, por uma espiritualidade num tamanho muito maior do que os que estão aqui encarnados, se seria possível cada um desejar aquilo que projeta e idealiza para a sua vida e vai realizar. Na verdade, nós também somos protegidos, às vezes, de desejar coisas, né? A ciência mental está colocando que nós temos hoje 90 mil pensamentos por dia. E desses 90 mil pensamentos, 83% são pensamentos negativos que a gente plasma e não vão acontecer. Então, não é tudo também que a gente pensa que vai acontecer. Não. Às vezes tem coisas que não vão acontecer. E a humanidade, se fosse teleguiada pelos pensamentos, isso aqui seria um caos, um desastre total. Acontece que a espiritualidade tem mecanismos que regem a nossa vida. Se toda pessoa negativa que pensasse coisas ruins e fosse envolvida por esse pensamento, seria um caos, um desastre. Mas não é bem assim como você colocou, né? Isso, então, claro que existe sim, nós podemos até fazer uma programação de o que é que eu desejo, né? O que é que eu desejo para a minha vida? Afinal, como é que eu quero ser? Né? Tem que ter um projeto, sim. Agora, esse projeto também tem que estar ligado ao bem comum, porque nós temos também, na nossa formação, nós temos aí o nosso corpo físico, nosso corpo etéreo, astral, mental, e temos um mental que é um coletivo, que é uma consciência coletiva, que também tem que estar de acordo com isso. Então, se eu tenho projetos para a minha vida que estão em concordância, em sintonia com esse bem coletivo, eu vou ter também essa atração. E se você dedicar, né, e tiver ação... Isso, então eu tenho inicialmente esse projeto. O que é que eu quero para mim? Que parte do autoconhecimento, o que dá certo para mim? Porque às vezes eu quero uma coisa que não dá certo com a minha personalidade, com a circunstância da minha vida. Mas se eu tenho um projeto, então, de ser alguma coisa, de realizar uma tarefa, às vezes uma tarefa como, claro, não precisa ser uma coisa que eu posso fazer, mas alguma coisa como, eu quero falar em público, né, eu quero ir bem passar num concurso. Bom, então eu tenho primeiro um projeto. Depois eu tenho que ir um trabalho em torno disso, né, para que isso aconteça, um trabalho físico mesmo.
estudar, me preparar para isso, né, ver as condições desse meu objetivo, se são possíveis, se são cabíveis. Depois eu tenho um esforço, um longo esforço de trabalho todos os dias, tentando eliminar aqueles defeitos, aqueles vícios que não contribuem para o meu objetivo. Que, na verdade, isso é uma correção, né? Uma correção cotidiana dos meus vícios, do meu mau comportamento, para atingir aquilo que eu desejo. Quer dizer que pode trocar a frase querer é poder por saber é poder. Isso. Porque eu preciso adquirir uma competência para realizar aquilo que eu quero, né? Aliás, isso na literatura nós vemos isso, né? Quando pegamos as histórias dos heróis, os heróis que desejam alguma coisa, eles precisam querer, eles precisam saber aquilo que é que eles querem, eles precisam adquirir uma competência para ter uma realização. Então, a nossa vida é mais ou menos isso também. Nós devemos ter um objetivo, né, um plano, um projeto do que é que nós queremos para nós, saber se isso é viável, se esse objetivo também é bom para os outros. Saber e poder, quer dizer, se você sabe que aquilo é impossível também, você nem vai querer. Não, você tem que desistir já. É questão de bom senso. Né? Isso. E depois trabalhar para isso. Nós precisamos adquirir a competência para isso. Estudar se for preciso, melhorar o nosso físico, talvez, com exercícios, E assim, se eu quero curar uma doença, eu quero me livrar de uma doença, eu também preciso trabalhar para isso. Né? Ter um projeto, trabalhar a minha alimentação, trabalhar a minha atividade. Então, ter uma meta para aquilo. A nossa mente, Cristina, ela modifica até o nosso mapa genético. A gente consegue mudar a nossa gene, o nosso gen, porque o pensamento, segundo Emmanuel, o pensamento é vida. A gente vai pensando e a gente vai modificando a estrutura nossa em sentido amplo. Então é muito importante que a gente aprenda a pensar coisas positivas. Tem várias obras que falam de como a gente consegue criar mentalmente algumas de pensamento, a gente cria uma coisa real para a gente. Por exemplo, um suicida que se joga debaixo de um trem e o corpo estilhaça totalmente, quando ele consegue se aperceber que ele está vivo, ele quer voltar e juntar todos aqueles pedaços para uni-los e voltar à vida. Quer dizer, e esses pedaços não são aqueles pedaços físicos que ficaram estilhaçados, não. São pedaços criados pela própria mente, vendo o corpo estilhaçado e ele querendo juntar aquilo para recompor o corpo e voltar à vida. Então, a nossa mente tem um poder indizível e, infelizmente, nós só usamos 25% desse poder. Vai chegar um dia que nós vamos usar 100%, né? Isso. Bom, por enquanto, para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal. Porque muitas vezes nós ainda, né, nesse estágio do planeta Terra, não estamos ainda preparados para poder exercer o que o nosso pensamento pode. Então ainda somos crianças no jardim da infância que estamos aprendendo a lidar com essa habilidade, com esse potencial que temos. Mas eu acho que é muito interessante a gente saber que temos isso, porque nós podemos trabalhar no miúdo, né, no dia a dia, esse benefício que nós temos. E também saber identificar. Né? Às vezes estamos diante de uma pessoa, encontramos às vezes no mercado, uma pessoa que está com um problema, uma dor, ou percebe que a pessoa está irritada. Então, podemos trabalhar a nossa mente para ajudar essa pessoa, para cercá-la de carinho, cercá-la de bons pensamentos, de harmonia, para que ela se reequilibre naquele dia. Né? E a oração é um grande instrumento, né? Isso. Você pode orar por todas as pessoas, quais sejam as suas necessidades. E isso cria, como você disse, de uma mãe que ora por um filho, cria um anjo guardião. Diz o Chico que quando a mãe ora por um filho, arrebenta a porta do céu, né? Então é mais ou menos por aí, quando a pessoa tem esse amor, quando Jesus diz, podeis fazer tudo o que eu faço e mais ainda, é a verdade. Quando nós chegarmos em nível de um espírito angelical como Jesus, nós poderemos fazer coisas que ele fazia à época, era cura, era
manusear a natureza. Então Jesus poderia fazer tudo, uma vez que ele construiu o orbe terrestre, ele poderia fazer tudo. E nós também podemos fazer tudo isso, do momento que trilharmos nessa senda evolutiva, vencendo as nossas imperfeições, procurando mentalizar coisas positivas, porque é um treino. Ontem mesmo um moço foi consultar comigo e dizendo da dificuldade que ele tem de fixar um estudo, uma palestra, fixar uma conversa, não, ele esquece. Mas então sugeri para ele de estar tentando decorar algumas poesias para ele treinar essa mente, porque quando a gente vê uma televisão, assiste um programa, a gente compra aquilo gratuitamente, né? Você não exercita a sua mente. Quando você lê um livro, com a proposta apenas do deleite de ler o livro, você também não exige muito da sua mente. Agora, quando você vai estudar para fazer uma palestra, ou tem que fixar aquele conteúdo, você exercita a sua mente e ela passa a ter força, passa a ter expressão. Nós conseguimos melhorar a nossa cognição. Então é muito importante que a gente treine o pensamento para estar assimilando, guardando as coisas boas, principalmente, porque a nossa mente é um jardim cultivável. Se nós não colocarmos ideias boas, vêm ervas daninhas. Qual terreno que, não sendo cultivado, vai produzir coisa boa? Nenhum. Todos vão produzir ervas daninhas, porque o terreno ele é produtivo, só que não foi cultivado. Assim é a nossa mente. Se a nossa mente ficar à deriva, certamente virão coisas ruins. Por isso que a gente tem que cultivar com pensamentos bons. E uma forma de limpar, né? Porque a gente não tira, não existe vácuo. Tudo tem energia. E para a gente tirar esses pensamentos negativos que às vezes... tem pessoas que têm um vício, né? Ela carrega o vício dos maus pensamentos. Ela tem que transmutar para os bons pensamentos. Então, assistindo a bons filmes, lendo bons livros, conversas construtivas com as pessoas. E ela vai cercando, então, esse espaço, vai transmutando os maus pensamentos em bons pensamentos. Evitando reclamar. Falar mal dos outros. Reclamar é uma coisa terrível. A pessoa aprende, passa a ser um vício. Tem pessoas que são diplomadas em reclamação, conversa o tempo todo reclamando. E depois cobra do outro, mas você não fala nada. Porque a criatura não quer entrar naquela sintonia para alimentar aquela reclamação. E se for também entrar aí, fica uma conjunção de ideias reclamativas e a vibração vai cair muito, né? Então, às vezes a pessoa fica calada e às vezes quando fala uma coisa positiva, mas você também, quer dizer, já contrariou o pensamento dessa criatura que reclama muito. Então, tem pessoas que são já viciadas em reclamar. E isso é um desastre, porque a gente deveria transformar essa reclamação em gratidão. Porque se a gente for pensar o quanto a gente é agraciado pela misericórdia divina, é uma bênção estar vivendo, estar aqui na Terra, ter a família, ter o corpo, ter a profissão, a oportunidade de trabalho. Se fosse para a gente estar usando o pensamento, a gente teria que estar agradecendo o dia inteiro. Reclamar? Jamais. Olha que a gente pensando nessa imagem, né, nessas formas que nós criamos, né, pelo nosso pensamento, imagina então uma comunidade toda, uma população, né, de uma cidade, de um país, no planeta. Às vezes a gente tem a imagem do planeta Terra bonitinha, azulzinha e tal, mas vista do mundo astral, na verdade não é bem esse azulzinho, essa cor tão bonitinha, porque o que se tem em volta é a forma pensamento de toda a população. E a gente vai ter aí 2 momentos importantes esse ano, que gera emoção nacional, né? A questão das eleições, a questão das Olimpíadas, da Copa do Mundo, que gera emoção. Então, quando temos um pensamento, e esse pensamento está carregado de emoção, nós geramos uma energia que move aqui todo o país. Então, às vezes temos expectativa, né? Nós vamos ter primeiras eleições. Então, temos expectativa de queremos algo bom, mas nem sempre colocamos uma emoção nisso. Perdemos muito tempo desejando o mal para o outro, em vez de desejar o bem para todos.
Então, estamos criando formas, pensamentos que vão refletir na nossa vida mesmo. Então, imagine se todos nós, né, se os brasileiros, nesse período agora, que vamos entrar em todo esse debate político, sim, empenhássemos o nosso pensamento em um bom país, um bom governante, né, que gerássemos essa energia de termos um bom governante, né, pessoas éticas. Então, esse nosso desejo vai criar formas que vão interferir mesmo, independente daquele que for eleito ali, que ele seja influenciado por essa forma pensamento gerada por toda a população de querer algo bom, de querer que ele acerte, de querer que as coisas gerem positivamente boas decisões. Então ele vai ser influenciado por isso. A mesma coisa no momento da Copa do Mundo, né, que gera muita emoção. As pessoas emitem um desejo e colocam muito sentimento. Então, também que desejemos o bem, né? Então, nós teremos uma massa de população, às vezes em estádios, reunidos na frente de uma televisão, acompanhando isso. Então, essa emoção gerada com esse desejo gera uma energia, tá, muito poderosa. Se a gente tiver noção disso, tivermos, né, uma consciência dessa energia que estamos movimentando, nós podemos crescer muito. Como cidadãos do país, como cidadãos do planeta, né? Como nós podemos melhorar tudo isso. E nós vivemos uma fase necessária, né? Falamos aí em transição planetária. O que vai ser a transição? Não vai ser tirar todo mundo daqui, vai ser nós nos melhorarmos. Essa melhora começa pelos nossos pensamentos, né? Por gerar, né, para tudo isso. Mesmo a gente pensar em relação aos animais, à agricultura, nosso bom pensamento, nosso desejo, esse sentimento de gratidão, né, quando temos o alimento na mesa, pensar em todo o percurso que esse alimento percorreu para chegar até ali, e impregnarmos isso de gratidão, de agradecimento. Olha como estamos gerando para o nosso país, para a natureza, essa energia boa, essa forma de pensamento, né, que cria esse ambiente saudável, harmonioso, e tudo vai crescer bem, né? Tudo vai crescer amorosamente dentro desse espaço que está envolvido por energia boa, por energia de amor, energia de fraternidade. Então, esse talvez fosse a arma, né, que nós temos para a gente lidar com isso, né, lidar com a nossa vida. Se essa vida aqui é um aprendizado, né, então nós estamos vivendo o momento de fazer a prova final. E Cristina, tem tanta matéria aí, né, para a gente entender, estudar isso. Muito obrigado pela sua participação. A gratidão, né? Um pensamento aqui positivo envolvendo você, porque você foi muito feliz na sua exposição e nós temos que finalizar nosso programa pelo tempo, mas volte sempre, esteja conosco. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa Papo do Bem.